Alegria empresarial na sua área! Voltamos com o empresarial, seguindo com o nosso bate-papo sobre SA. Hoje vamos falar sobre constituição da SA. Volto já, te aguardo. É dia de empresarial! Alegria! Vai ser uma semana recheada de SA, que é um assunto muito legal, muito diferente, e é legal a gente investigar aí. Mas antes, quero que você me conte aí como está a sua semana, como que você está, tudo bem em casa, tranquilinho, sai só quando precisa, de máscara, álcool em gel na mão, live rolando solto aí final de semana, é ou não é? Mas aqui nós vamos seguir hoje, agora durante a semana, firme nos seus estudos, porque precisamos da sequência, é importantíssimo você seguir na sua formação e chegar no final com aquela formação forte, qualificada para entrar no mercado ou preparar para um concurso público, está bem preparado. Então, para a aula de hoje aí, como eu te falei, nós vamos falar sobre Constituição da SA e é só ajeitar um negócio aqui, Constituição da SA, e vamos seguindo então já com o primeiro slide falando da Constituição da SA, falando dos requisitos. Como eu disse, nós estamos diante de uma sociedade institucional, diferente da sociedade contratual, em que existe um acordo, uma contratação, uma negociação na mesa. A sociedade institucional ela é instituída e quem compra ações de uma SA não tem muita margem para decidir as coisas. Na verdade, não tem margem nenhuma para negociar as coisas. Muito dificilmente ela terá essa margem. Ela tem que ir na assembleia, votar. Então, a margem é pequena. E por conta disso, existe uma fiscalização, até por ser uma sociedade anônima, onde o que vale mesmo é o capital investido. Por isso, vai ter que haver uma negociação, não vai ter uma negociação tão grande, mas vai ter uma fiscalização muito grande. Eu ressaltei muito isso na nossa primeira parte, na primeira aula, que a fiscalização é muito grande. E nós vamos ver aqui que no processo de constituição, essa fiscalização já vai aparecer logo de cara, porque vão exigir várias constituições, vários organismos, fiscalização de vários entes, para que o processo também de constituição até chegar no IPO, que é a abertura e oferecimento, oferta pública inicial de ações, seja feito da melhor maneira possível, fazendo de maneira segura, clara para todo mundo, para todos os envolvidos, stakeholders ali que estão envolvidos com a situação. E aí a Constituição vai ter dois requisitos formais que devem ser seguidos para a constituição da SA. Enquanto na limitada eu faço contrato social, faço acordo, negocio com o meu sócio, garanto aqueles requisitos mínimos que devem estar presentes no contrato social e registro na junta comercial e está finalizado e não tem problema em nossa sociedade, aqui nós temos que dar mais passo. Existe um formalismo maior. E os requisitos formais aqui, nós temos dois tipos de requisitos formais. Vou anotar aí para você. Existe o requisito, deixa eu voltar, deixa eu marcar a canetinha aqui. Existe o requisito formal, os requisitos preliminares, e existe também as formalidades complementares. Então são duas fases. Complementares. Duas fases. Uma inicial de requisitos preliminares e uma segunda fase de formalidades complementares. Então vamos ver essas duas fases da constituição da SA. Nessa fase inicial de requisitos preliminares, o que nós vamos ter? Primeiro, obrigatoriamente, o fundador, os sócios fundadores, vão ter que contratar uma empresa. Ele não pode fazer tudo do jeito que ele quer ou por ele mesmo. Ele tem que contratar uma empresa especializada, que é chamada um serviço de underwrite. Esse underwrite, na verdade, nada mais é que um serviço de subscrição. É isso que significa essa palavra. É o serviço que vai subscrever as ações, que vai construir as ações e vai dar toda a formatação que a legislação exige. Nós não vamos aprofundar aqui em todas as formatações, todas as exigências, mas essa empresa vai seguir rigorosamente tudo aquilo, ela é especializada nisso, e essa empresa vai seguir todos os detalhes que precisam para a Constituição, criar os órgãos de administração, os órgãos do Conselho Fiscal, criar todos os detalhes, todas as projeções, todos os planos de entrega e de previsão, até de caixa, de budget, né, de fluxo projetado, enfim. Ela vai construir
tudo aquilo que é necessário para colocar essa empresa em operação. E ela começa aí, então, com essa constituição por subscrição, que deve ser pública. A constituição de uma SA sempre tem que fazer por subscrição pública. Então faz a subscrição pública, ela vai descrever o que vai ser subscrito, quantas ações vai ter, mesmo que ainda não integralizada, vai fazer essa subscrição pública. E aí, com a documentação toda pronta em mãos, o que vai ser feito? Primeiro, vamos colocar aqui. Primeira coisa, tem que se fazer o registro prévio na CVM. É claro que aqui só vale o registro prévio para as empresas que sejam de capital aberto, porque o capital fechado não necessariamente tem que ir na CVM. Mas se você for abrir o seu capital, ou se você vai transformar em uma SA com capital aberto, primeiro você vai ter que ir até a CVM para fazer esse registro de capital, para aí depois você seguir na complementação dessa situação. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar. Opa, passei. Volta, beleza. Então, primeiro isso. E segundo passo, colocação das ações à disposição dos investidores. Então, colocação, ações, colocar as ações à disposição dos investidores. Então, você vai colocar todo o capital social, vai estar subscrito e vai estar determinado qual capital social que vai ser colocado à disposição dos investidores. Então, os investidores sabem previamente, ainda que não integralizado, eu sei quanto de capital que vai ser oferecido na bolsa, qual que vai estar à disposição dos investidores e qual que vai estar à disposição dos sócios fundadores. Então, desde o começo, você sabe para não haver volatilidade no meio do caminho. Por quê? Porque começou a fazer um buchicho que essa empresa vai ser um bom papel comprar dessa empresa, aí eu começo a crescer, o sócio fundador começa a crescer então o capital dele. Não, desde o começo, desde o primeiro momento, eu sei direitinho quanto que vai ser, e por isso que eu até registro no CVM, eu sei direitinho quanto que vai ter de capital para os sócios fundadores, quanto que vai ter para sócios e investidores. Então tá lá subscrito todo o capital, porque a integralização vai ser quando houver o IPO, que houver a compra, e os sócios fundadores que vão integralizar a parte dele. Outra, realização de assembleia. Opa, deixa eu escrever meu canto aqui, deixa eu pegar a borracha. Realização de assembleia de fundação, que vai justamente nessa assembleia falar toda essa descrição aqui, falar tudo como vai funcionar. Então, eu tenho registro prévio na CVM, que vai valer somente para as empresas de capital aberto. Eu tenho as ações que são subscritas, as ações que estão disponíveis, eu tenho que declarar, publicizar quais são as ações que vão estar disponíveis para os investidores. E, óbvio, vou também dizer quais são as ações que estão disponíveis para os sócios fundadores. E, além disso, eu vou realizar a assembleia de fundação, onde vai ser discutido essas coisas, vai ser colocado lá toda essa situação. Vai dar dado publicidade ali, real, né? Não é só jornal, publicidade real, uma assembleia de tudo que vai acontecer nessa empresa, qual que é a proposta, qual que é a proposta dela de trabalho, o que ela visa atender no mercado, enfim. Explicar em detalhes para os investidores o que vai acontecer e acontece a fundação da empresa. Detalhe que, como eu já disse, o registro prévio CVM não é exigido para a companhia fechada, né, de capital fechado, como também não é exigido a assembleia de fundação de capital fechado. Por quê? Como eu não vou colocar isso a sócios anônimos de maneira aberta na Bolsa de Valores, vai ser sócios anônimos, mas de capital fechado, existe uma negociação 1 a 1, face to face, né, 1 a 1 ali. Então, como eu tenho essa negociação mais pontual, não há exigência da Assembleia Geral de Fundação. Basta eu ir direto aí. A única coisa que eu tenho que deixar claro é quanto que as ações vão ser subscritas, quantos para sócios, quanto para investidores. Vamos seguir? Vamos lá. Duas questões importantes aqui que eu quero chamar a atenção para a Constituição por subscrição pública, que essa é a Constituição. Primeira delas, que é a subscrição da parte do sócio, assim como das partes dos sócios investidores, assim como dos fundadores.
dos investidores, se não for para a bolsa, porque se for para a bolsa tem que ser em dinheiro, né? Mas se for por outras vias, sócios investidores, capital aberto, capital fechado, e também dos sócios fundadores, é que eles podem integralizar esse capital, não necessariamente com grana, com dinheiro. Eles podem integralizar esse capital com bens, móveis ou imóveis. Então vamos colocar aí essa observação aqui, ó, que a incorporação, a integralização, vamos chamar de incorporação porque nós estamos iniciando aqui, né? O certo seria a incorporação. A incorporação pode ser feita, né, de imóveis ou móveis. E o legal aqui, que essa integralização aqui não precisa de escritura pública. Não precisa fazer uma escritura pública de entrega de bens. O próprio documento que vai ser levado a registro na junta comercial vale como escritura pública. A lei até que trata 8935, eu acho, que a lei trata sobre registro mercantis, fala isso também. E isso vale também para limitada. Qualquer imóvel integralizado em forma de capital social, não precisa de escritura, basta um contrato social ou, aqui no nosso caso, o registro do ato constitutivo. Legal? Só que uma diferença. Quando eu faço integralização com bens móveis ou imóveis, que é possível também lá na limitada, a gente viu isso com carinho, né? Aqui, como eu tenho dúvida, porque como é contratual a sociedade na limitada, do outro lado eu negocio e falo assim, ó, eu acho que essa casa aqui vale 100 mil, então ela vai estar com 100 mil. E se os outros sócios topam, beleza. E aqui que eu tenho sócio anônimo, como que eu faço? Como eu vou ter investidores ainda no futuro? Qual que é o valor correto desse imóvel? Bem, o valor correto desse imóvel não vai ser aquilo contratado, vai ser aquilo que determina o mercado. E para isso, a lei exige aqui, nesse caso, vou colocar aqui, exige que seja feita a avaliação por 3 peritos. Obrigatoriamente, tem que ser feita a avaliação por 3 peritos. Então, nessa fase aqui, pode ser integralizado o capital através de bens móveis e imóveis, a exigência que vai ter 3 peritos para dizer qual que é o valor de mercado. Então, não é um valor negociado com o sócio, é um valor definido por 3 peritos, obrigatoriamente. E a outra questão, a segunda questão que eu queria chamar a atenção aqui, é que o nome, enquanto estiver nessa fase aí de projeção, de projeto ainda, né, vamos arranjar um pátio para poder construir nossa empresa, se for uma coisa mais física, né, tá construindo, sócio fundador, dinheiro vindo e tal, ela vai começar a poder ter que negociar, porque ela tem que contratar a empresa, por exemplo, de underwrite, eu vou ter que contratar, às vezes, consultores financeiros, consultor jurídico, vou ter que gastar dinheiro. E para nome de quem que vai sair esses recibos aí? Em nome de quem que vai sair esses contratos aí? Pode sair já em nome da pessoa jurídica. Só que o que vai ter que estar obrigatoriamente é que o nome, você já vai dar um nome, né, naquela coisa de fundação, mas o nome vai ter que ter a expressão, opa, chegou muito para cá, deixa eu usar a borracha aqui, peraí. O nome vai ser o nome da empresa e no fim do nome vai ser acrescido a palavra em organização. Em organização. Não coube toda uma linha, infelizmente. Em organização. Então você coloca a expressão em organização. Faço a avaliação do perito e tal, já vou fazendo negócios, a empresa pode fazer negócios, mas em organização. Todo mundo entende que está comprando, mas a empresa ainda não está em atividade, não está ainda totalmente formalizada. Depois de cumprir esses requisitos iniciais, preliminares, que a gente chama de requisitos preliminares, nós pulamos para uma outra fase, que é a fase de formalidades complementares. Nessa fase de formalidades complementares, nós vamos aí melhor desenhar como que vai funcionar essa empresa. Já que eu já tive assembleia lá e que foi explicado tudo para os investidores. Os investidores toparam. Essa assembleia também é importante para que os investidores deem algumas ideias, tentem construir alguma coisa do que pode ser investido, do que não pode ser investido, do que eles têm interesse, do que não tem. Então tem a assembleia dos fundadores, é contratada a empresa, é feita lá o registro do CVM. Então fiz avaliação com 3 peritos dos imóveis que vão ser incorporados a empresas, os bens móveis e imóveis que vão ser incorporados à empresa. Fiz isso tudo. Agora sim, nós temos que de fato, ou melhor, de direito, constituir a empresa. Ou seja, vou fazer aqui como formalidade complementar, depois de tudo isso, fazer o registro na junta comercial. No caso de Minas, né, junta comercial de Minas Jucem, junta comercial.
Sempre junta comercial, sempre. Lembra que as empresas institucionais sempre são empresariais e por conta disso sempre vão estar registrados na junta comercial. E aqui um detalhe, não, apesar de eu poder ter empresa em organização, utilizar o nome em organização, antes eu não posso exercer atividade. Aqui, obrigatoriamente, não pode exercer, diferente lá da limitada, que nós vimos alguns detalhes, demora 30 dias para registro, não pode, antes do registro, ter qualquer funcionamento da empresa. A empresa não pode, antes de arquivado os atos constitutivos na junta comercial, a gente chama de registro, mas na verdade o nome é arquivamento dos atos constitutivos na junta comercial, não pode ter qualquer tipo de funcionamento para a empresa. Além dessa formalidade da junta comercial, temos uma segunda formalidade, que é, depois que houver o registro, eu tenho que tornar público que aquela empresa existe. E aí, depois, quando já tem o registro, eu já sei quem são os administradores, quem vai liderar a empresa, quem que é o conselho fiscal, eu já tenho mais ou menos a estrutura básica de funcionamento da empresa. E aí, quando eu vou levar para a junta comercial, levei 30 dias depois, até 30 dias depois, eu tenho que dar publicidade que aquela empresa existe e que os investidores podem se preparar, que está chegando a hora de botar o din-din nessa empresa. Está chegando a hora de eu poder fazer a compra daquele capital naquela empresa, se for no mercado aberto, IPO, ou se for no mercado fechado, ou no balcão, né, mercado de balcão ou mercado fechado, que a gente vai poder negociar como que vai ser essa entrada dos investidores nessa empresa. Então, existe uma obrigação dos 30 dias posteriores, 30 dias, dos administradores, aí eu já tenho administradores, exclusive a responsabilidade pessoal dos administradores, os administradores vão fazer a publicação onde? Em órgão oficial, ou seja, Minas Gerais, qualquer órgão oficial local. Órgão oficial local. E aí, fazendo esse registro, vai ter direitinho lá, todo mundo vai saber. Leandro, mas já tem 90 dias e ninguém fez esse registro. Ninguém se dignificou a fazer esse registro na junta comercial. Como que faz? Isso está causando prejuízo. Por quê? Porque está havendo defasagem de preço, aquele preço que foi pré-estabelecido no começo do valor das ações nominais lá, pode estar passando prazo, pode haver reajuste de valor, o negócio está correndo, os investidores querem comprar e os sócios fundadores ficam segurando para ver se o mercado melhora ou para ver se mais gente entra. Pode acontecer um monte de coisa. Você vê que quando a gente lida com a SA, existe um monte de estratégia e estratégia de informação. Você vê que a lei toda hora tenta cercar essas informações indevidas, informações por fora, informações que não tornaram públicas, tenta trazer equilibrar o jogo de informações. Uma das coisas mais importantes na SA e principalmente no mercado de ações, no mercado, melhor dizendo, de capitais, né, que é mais amplo que o mercado de ações, é o direito e acesso à informação de maneira paritária, igual. E aí vamos voltar aqui, que então, tendo esse óculos, se não causar, existe responsabilidade solidária pelos prejuízos causados entre o administrador e os sócios fundadores. O administrador que não colocar em publicação nos 30 dias posteriores, paga pelos prejuízos. Se depois houver um deságio, se tiver algum problema para os próprios sócios fundadores, vai pagar por isso. Então, é um jeito de forçar esses administradores aí a agir o quanto antes para fazer cumprir o prazo de 30 dias. Que é simples, né? Pegar depois, ter 30 dias entre o registro para tornar público, é coisa simples, só enviar para publicação, uma coisa muito simples de ser feita. Vamos falar sobre capital social? Deixa eu só tomar uma olhada a palavra aqui. Vamos falar aqui sobre capital social. Capital social agora da SA, né? Capital social da SA. Vai aparecer no vídeo eu beber na água, geralmente não parece, mas hoje eu vou deixar. Capital social da SA. Vamos lá. O artigo 5º da Lei de Sociedade Anônima 6.404 fala o seguinte: o estatuto da companhia fixará o valor do capital social. Já foi fixado, porque o valor do capital social vai ser a subscrição até mesmo, né? Expresso em moeda nacional. Legal. Ou seja, tem que ter lá, mesmo que tiver investimento em dólar, mesmo que se faça um IPO nos Estados Unidos, na China, no Japão, onde você quer que seja, aqui no Brasil a empresa terá que ter o capital social descrito em moeda nacional. Ponto final. Mas o parágrafo único que é legal, olha só.
A expressão monetária do valor do capital social, que vai ser em moeda nacional, será corrigida anualmente. Olha que legal, cara. Isso nós não temos na limitada. Nós não temos a correção de capital todo ano. A gente inicia o capital social lá de R$1.000, e aquele R$1.000 fica lá, a não ser que tenha aumento de capital social, fica lá a vida inteira. Aqui não. Para manter o valor atualizado, como é uma sociedade anônima, em que tem que se saber, todos da sociedade tem que estar sabendo, existe uma fiscalização muito grande, saber como está funcionando aquela empresa, o capital social é obrigatório a correção dele anualmente. Então existe todo ano o capital social muda. Na empresa limitada não existe essa figura de todo ano você fazer reajuste de capital social, reavaliar, fazer o valuation da empresa, que não vou ver que chama isso, que chama valuation, fazer a valorização da empresa para saber se aquele capital social aumentou ou não aumentou. Apesar que o valuation, na verdade, ela tem uma projeção, né? Faz a projeção de quanto que a empresa pode ganhar. Mas fazer a valorização patrimonial da empresa aqui, econômica, de quanto que ela vale hoje, patrimonial, melhor dizendo, econômica não. E esse capital aqui que é corrigido obrigatoriamente, anualmente, como que faz essa correção? Bem, faz os cálculos contábeis, mas a decisão do valor é pela Assembleia, tem que ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária, que é chamado carinhosamente de AGO, a Assembleia Geral Ordinária, que ela é obrigatória no término do exercício social, que é uma vez por ano. Término do exercício social. Já me falaram assim, Leandro, mas o imposto de renda de pessoa jurídica desse porte não é trimestral? É, mas não é fim do exercício social. O fim do exercício social é um ano. Então, depois do término do exercício social, eu faço o levantamento, o balanço patrimonial, né? Agora, o balanço de posição financeira, acho que é isso mesmo, que mudou o nome. Faço o cálculo, vejo quanto que tem que ser corrigido aquele capital anual, né? Aquele capital social anualmente, levo isso para a Assembleia analisa os argumentos e as contas e aprova a correção do capital anual. E aí nós temos um ajuste à correção anual de capital. Agora só, tudo bem, vai ser corrigido anualmente e tal, mas aquele sócio fundador, no começo ele subscreveu um tanto de ações e deixou um tanto de ações para serem subscritas em favor dos acionistas. Houve o IPO, compraram e tal. Mas um dos sócios, ou dois sócios fundadores, até hoje não botou grana nesse negócio. Ele prometeu, mas não entregou. Ele subscreveu, mas não integralizou. Esse cara, lá na sociedade limitada, a gente chama como ele, sócio remisso. Aquele que promete entregar o capital e não entrega, seja ele por bem, por dinheiro, não importa, ou seja, aquele que subscreve, mas não integraliza o capital, é chamado de sócio remisso. Aqui nós temos a mesma figura, só que chama acionista remisso. Acionista remisso é aquele que subscreveu, mas não integralizou. Detalhe, você vai me perguntar, Leandro, pelos exemplos que você está me dando, só o sócio fundador pode ser acionista remisso. Não. O sócio investidor também pode ser remisso. Por quê? Tirando da bolsa que o pagamento é à vista, o pagamento pode ser de outras formas se for negociado no mercado, no balcão, ou se for negociado em sociedade anônima fechada, concorda? Então eu posso ter também a figura do sócio remisso para o sócio que não é o fundador, para o sócio investidor. Vamos voltar aí. Mas aí, esse sócio remisso, o que acontece com ele? Se fosse na limitada, eu poderia botar ele para fora ou comprar as cotas dele, não é isso? Botar ele para fora, comprar as cotas dele, ou eu poderia também reduzir aqui o capital social para aquilo que já investiu. É uma escolha minha. Aqui não tem essa figura. Primeiro, não existe responsabilidade solidária, que tem na limitada. Os demais sócios respondem solidariamente pelo capital não integralizado. Lembra disso lá? Na sociedade anônima não existe isso. Você não pode responsabilizar os demais investidores, os demais sócios, por aquele capital. O que vai ter, então, como primeira saída, nós temos duas saídas aqui. A primeira saída para o sócio remisso é obrigatoriamente cobrar isso na justiça. Então, existe um processo de execução para cobrar o valor
da dívida, né? Dívida entre aspas, né? Dívida é dívida, na verdade. A remissão, pelo valor da dívida. Eu entro na justiça, executo o patrimônio do cara e faço ele pagar à força. E se ele não pagar à força, ou se não tiver dinheiro, será que existe alguma outra, ou mesmo como opção, existe uma outra saída? Porque até ele ir na justiça, ficar brigando na justiça, tentar pegar patrimônio do cara, isso leva um tempinho, né? Nós temos uma segunda saída aí. Qual que é a segunda saída? A segunda saída é que você pode mandar vender as ações do cara, vender as ações em bolsa de valores. Olha só que legal. Você pega as ações do cara e vende em bolsa de valores. E aos custos do remisso, óbvio. Ele vai ter que pagar essa conta ainda aí, você vai ter um gasto aí para colocar essa ação na bolsa. Então, o sócio remisso vai ter que fazer a venda obrigatória. Ou você tenta executar, você não tem que seguir esse caminho, pode ser um, pode ser outro, ou você manda vender na bolsa de valores. Mandando vender, se o sócio remisso já tiver pago algum tanto, você tem que devolver esse dinheiro para o sócio remisso, para não haver enriquecimento sem causa. E tem uma outra coisa interessante aqui, que apesar de você mandar vender as ações de bolsa de valores, ou seja, que nos remete à ideia de sociedade com capital aberto, a sociedade de capital fechada também pode fazer isso. E seria uma venda especial de ações. Mesmo sendo sociedade de capital fechado, é possível a sociedade de capital fechado vender as ações do sócio remisso em bolsa de valores. Por quê? O que se busca aqui é que seja justo. Foi leiloado aquelas ações. Se não foi leiloado, o valor que apurar naquele leilão da Bolsa de Valores, esse dinheiro vai reverter para quem? Para a sociedade. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Acho que fechamos a aula de hoje. Falamos aí, então, sobre constituição da empresa, falamos sobre só remisso, né, ligando com a constituição da empresa. Na próxima aula, adivinha, nós vamos falar sobre ações, vamos começar a falar sobre ações, vamos falar sobre valores imobiliários, vamos ver que tem mais de um valor imobiliário, não é só ações, e começamos a ver aí ações ordinárias, ações preferenciais, ações de fruição, como que funciona, o que dá direito a uma ação, o que dá direito a outra. Vai ser bem legal essa aula aí, que é uma aula que o pessoal da Contigo NSA fica doido para saber como funcionam as ações e quais tipos de ações que nós temos. Você vai entender aí quando aparece na televisão lá no Bloomberg ou em outros canais aí que aparece lá fechou em cotação em mais tanto, a Petrobras PN, Petrobras ON, nós vamos saber disso tudo, como isso funciona. Tá certo? Um grande abraço, acabamos por hoje, fique com Deus, voltamos amanhã para falar sobre ações que podem ser negociadas em bolsa de valores no mercado de balcão ou no mercado de capitais fechado. Grande abraço, fique com Deus, se cuida. Fui!